Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. E aí pessoal, eu Lindomar, hoje um bom dia para vocês. Então tá estreando mais um programa aqui na Lagoa TV, mais uma grande ideia aí do nosso diretor Giovanni. Então Lagoa Digital, a partir de hoje, aos domingos, às 10 horas. O nome já diz, a proposta aí que o Giovanni nos apresentou é pra gente trazer um programa focado aí na tecnologia. Mas não a tecnologia só o que a gente está acostumado a ver ou habituado aí, como smartphones, computadores e tudo mais. Tecnologia como nanotecnologia, que é o que nós vamos falar hoje, a gente escolheu esse assunto para o programa de hoje. Entre outras tecnologias aí como inteligência artificial, robótica. Então tem muito conteúdo para a gente conversar junto, para de repente o pessoal que nem imagina que tudo isso já existe. Então o intuito desse programa vai ser deixar vocês aí mais por dentro e a par de tudo que rola no universo da tecnologia aí no mundo, né? Vamos também assim parar para pensar os benefícios que a tecnologia traz, os malefícios também, porque provavelmente a tecnologia pode nos levar a um caminho aí ruim, perigoso. Então tem várias abordagens que a gente pode fazer falando de tecnologia. Hoje a gente escolheu aí o assunto de nanotecnologia. Acho que assim, antes da gente entrar e falar um pouco mais sobre nanotecnologia, a gente vai passar um vídeo para vocês do pessoal bem qualificado aí explicando o que é nanotecnologia, da onde surgiu essa sigla, essa palavra. Depois a gente complementa um pouquinho, a gente troca uma ideia, colocando o nosso ponto de vista, né? Então já chega aí compartilhando a nossa live, deixa aquele like para fortalecer. Lembrando que a gente está em todas as plataformas agora, Facebook, YouTube, Instagram. Então aonde ficar melhor para você, assiste nós, segue a programação da Lagoa TV. Então Sara, solta para nós aí o que é nanotecnologia. A palavra nanotecnologia, ela tem uma origem grega, ela tem um radical grego que chama nano. Nano significa pequeno, anão. A palavra nanotecnologia, ela indica a manipulação na escala nanométrica. O que é essa escala nano? É 1/1000º do metro. Então, quando a gente fala em 10 a menos 9, né, na área de nano, significa isso. É uma escala atômica, né? Então, o homem começou a manipular, no princípio, no nível do milímetro, do metro, do milímetro. Ele passou para o nível do micron. Hoje o homem tem capacidade já de produzir máquinas que fazem com que a gente consiga avaliar no nível nano, né? Se aproxima muito do nível atômico e molecular. Isso significa que a nanotecnologia, ela tem condições de manipular átomos e moléculas e com isso produzir tudo aquilo que o cientista, tudo aquilo que o ser humano imagina que ele tenha condições de produzir, por meio dessa tecnologia é possível. Tem mais ou menos uma linha histórica da nanotecnologia que se a gente diz que a primeira vez que se falou em nano foi em 1959, que foi um físico, né? Foi o Richard Feynman, que abordou esse assunto. Mas realmente só foi ser desenvolvido na década de 70, né? Que aí algumas universidades começaram a pesquisar, depois 80, 90, alguma coisa, daí veio a definição do que é nanotecnologia e efetivamente no ano 2000 é que os centros de pesquisas começaram a conseguir trabalhar nessa escala, né? A grande maioria dos nossos equipamentos que conseguem estudar a estrutura dos materiais, eles trabalham no nível do micron. E muito recentemente o homem conseguiu diminuir essa capacidade de tamanho de partícula, de matéria, né,
e se aproxima muito do tamanho do átomo, da molécula. A gente estudou lá no ensino fundamental e no nível médio, onde a gente sempre estudou o átomo e a molécula num sentido muito abstrato, né? Com símbolos, com desenhos. Talvez o mais correto seria se utilizar a palavra nanotecnologias, considerando hoje a existência assim, de um grande número de setores, tanto de pesquisa quanto de produção industrial, de produção de produtos que estão no mercado consumidor, que se utilizam da escala nanométrica. A gente pode chamar como uma revolução tecnológica, uma revolução da ciência, porque permitiu que os cientistas em seus laboratórios, a produção de equipamentos e depois tudo isso transferido para a indústria, abrisse uma grande possibilidade de novos produtos, enfim, de novos setores e de novos desafios que essas nanotecnologias estão gerando. Bom, pessoal, vocês viram aí uma explicação bem técnica e uma coisa que eu gostei ali da explicação de um deles, um comparativo para vocês entenderem, é que lá no colégio, no ensino médio, ensino fundamental, quando a gente começou a estudar sobre a bomba atômica, né, o átomo, é uma partícula muito pequena, né, microscópica. E a nanotecnologia, o tamanho das partículas, de tudo que é feito em equipamentos, também é microscópico. Então, a nanotecnologia vai vir assim, num futuro próximo, podemos dizer assim, a nanotecnologia vai poder acabar até mesmo com o nosso lixo, principalmente o lixo eletrônico, que hoje você não consegue ter muito reaproveitamento. Quando a nanotecnologia realmente entrar em escala industrial no mercado, terão micro, né, nanotecnologia, assim, nanomáquinas, que vão poder destruir cada partícula, cada pedacinho de uma peça. Por exemplo, uma placa-mãe de um computador, ali tem vários componentes como ouro, cobre. Eles vão poder quebrar, essas nanomáquinas vão poder quebrar cada partícula individualmente e já reconstruir uma nova máquina. Vai ser possível em um mesmo dia você construir um iPhone, desmontar ele inteiro e construir de novo, quando essas nanomáquinas já estiverem em funcionamento. Já existe o projeto, já está tudo. Então assim, vai revolucionar mesmo. A gente vai poder reaproveitar muitos itens que hoje são jogados fora na parte de reciclagem com essas nanomáquinas. Tem um vídeo agora que eu vou passar para vocês que vai falar um pouquinho sobre essas nanomáquinas, como elas vão se aplicar nesse mercado industrial. Não se tem ainda, não podemos se dizer uma data ou quando ou daqui a alguns anos. Nós podemos dizer que está muito próximo, porque a evolução da nanotecnologia aí está muito grande. Então acompanhe agora esse vídeo onde vai explicar para vocês, dando exemplos bem simples e objetivos para vocês entenderem como e aonde vai ser feita essa aplicação da nanotecnologia como nanomáquinas na indústria. Acompanhe aí. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e bem macroscópico. Você já imaginou que seria viver num mundo sem escassez? Em mais um episódio pedido, hoje a gente vai ver o que se passa no mundo pequeno da nanotecnologia. Com os primeiros circuitos integrados, começou o desafio de enfiar o maior número de transistores no menor espaço para fazer chips. Em 1971, o Intel 4004 tinha 100 circuitos em 1 milímetro quadrado, já que a menor distância entre os circuitos era de 10 micrômetros ou 1/10 de um fio de cabelo. Atualmente já é possível encaixar 100 mil circuitos nesse mesmo espaço com uma distância de 10 nanômetros, um espaço 10 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. Com isso começamos a entrar na escala atômica de fabricação. Uma fita de DNA, por exemplo, tem 2,5 nanômetros de largura e ainda temos muito o que explorar. Em 1959, o físico Richard Feynman deu uma palestra na Caltech chamada Tem Bastante Espaço Lá Embaixo, onde ele explicou como ainda estávamos longe de manipular átomos. A palestra ficou famosa quando foi redescoberta em 1986 com o livro Engines of Creation, do Eric Drexler. No livro, Drexler imagina um mundo onde máquinas moleculares são capazes de manipular átomos, nessa escala dos nanômetros, o que ele chamou de nanotecnologia. Ideias que foram incorporadas pela ficção, como a vilã de Exterminador do Futuro 3, que tem nanomáquinas capazes de controlar carros e outros veículos, mas aparentemente são inúteis contra a resistência humana. E também foram incorporadas na realidade, ou quase.
Entre 2000 e 2010, apesar de todo o investimento na área, o hype da nanotecnologia morreu, já que ainda estamos longe de criar e controlar máquinas nessa escala, comparado com a forma com que os seres vivos formam a matéria, de molécula em molécula, até se acumularem em grande escala, a nossa produção ainda é muito grosseira. Uma escultura biológica, como uma concha, é criada átomo por átomo e cresce enquanto é feita. Por isso, uma ostra pode fazer uma concha com cristais de cálcio tão bem organizados que formam um material duro que já explicamos. Já nós geralmente construímos do grande para o pequeno com muito mais desperdício. Misturamos ingredientes para fazer os componentes de uma chapa de aço, por exemplo, para depois tirarmos a parte que queremos usar. Os maiores usuários de máquinas nanoscópicas autorreplicantes são justamente os seres vivos, como o flagelo que move bactérias ou as nossas fibras musculares. Por isso mesmo, algumas das primeiras nanomáquinas fazem todo o sentido biológico. Desde 2006, aprendemos a criar sequências de DNA que se combinam em formatos específicos, como estrelas ou smileys. Já temos caixas com tampas que abrem e fecham, com medicamento dentro, e que podem ser programadas para fazer isso em uma situação específica, como abrir e liberar o medicamento dentro de uma célula tumoral, ou até andadores de DNA que conseguem carregar uma molécula. Também começamos a transformar a manipulação de átomos em realidade usando laser, ao ponto que a IBM fez um filme com essa técnica. São os primeiros passos do que o Drexler chama de fabricação com precisão atômica no livro mais recente, Radical Abundance, quando usarmos máquinas para criar máquinas cada vez menores, até conseguirmos manipular moléculas, como o Bender criando mini-Benders em Futurama. Nanomáquinas seriam capazes de criar da escala menor para maior muito mais rapidamente, mantendo um ritmo de trabalho proporcional de um robô atual. Segundo Drexler, uma legião de nanomáquinas conseguiria construir algo do tamanho de um carro em minutos. Outra vantagem é a reciclagem ao nível molecular. Com nanomáquinas seria possível construir eletrônicos a partir do material encontrado no lixo e reciclar de verdade equipamentos usados, aproveitando até os últimos átomos. Desmanchar o lixo em componentes atômicos seria uma ótima forma de reaproveitar as montanhas que desperdiçamos todos os dias, como todo o ouro, prata e cobre que vai misturado no nosso lixo. Mas talvez nem precisemos mais desses metais. Impressoras 3D são a promessa de levar a produção de eletrônicos e outros materiais para cada casa. Mas ainda dependem da matéria-prima vinda de algum lugar. Ainda dependemos de materiais como neodímio, disprósio e ítrio e outros que são raros, caros ou no mínimo farão muita falta com a demanda por smartphones, carros elétricos e painéis solares. O grande incremento de trabalhar na escala molecular é que materiais comuns como silício, oxigênio e carbono podem ganhar propriedades dos materiais mais caros. Uma célula fotovoltaica atual converte a luz em energia elétrica com até 40% de eficiência, mas para isso precisa dos metais raros, galho e índio. Uma fotocélula muito mais barata podia ser feita com ferro e enxofre, muito mais abundantes, combinados no mineral pirita. Mas para isso, a pirita precisa ser organizada em camadas cristalinas perfeitas que precisam de uma manipulação em nanoescala. Fios de nanotubos de carbono, por exemplo, conduzem eletricidade tão bem quanto fios de cobre, mas dispensam todo o processo de minerar e trabalhar o metal caro. O problema atual é formar e purificar esses nanotubos. Isso sim acabaria com a indústria de produção que conhecemos e viabilizaria fábricas locais que não precisam de material caro ou raro, só do design que poderíamos comprar pela internet. Segundo Drexler, a produção atômica traria para a fabricação o equivalente à revolução digital, já que aí sim poderíamos garantir que dois objetos podem ser copiados até o nível atômico, usando muito pouco além de energia elétrica. Entraríamos na era pós-escassez, onde o custo dos produtos está muito mais no desenho do que na produção e no transporte, o que tornaria a produção de quase qualquer produto ridiculamente barata e muito menos poluente. Ainda temos, claro, muitos desafios até chegar a uma fabricação molecular. Mas imagine produzir o equivalente a um smartphone pela manhã só para desmanchar e refazer ele de noite, com as últimas atualizações de hardware, correções de bug ou com as funções que você vai precisar no outro dia. Que vem a ciência. E como quarta passada foi a última do mês, tivemos um novo episódio do Nerdologia Tech, sempre excelentes e oferecidos com o Paulo Silveira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Nesse último episódio falamos sobre como todo mundo está atrás dos nossos dados, do governo, a hackers e as empresas de tecnologia. Bom, vocês acompanharam aí, né, galera? Tudo que a nanotecnologia num futuro vai poder trazer de benefícios para a humanidade, né? Como ele citou ali, está um pouco longe, algumas coisas estão um pouco longe, mas
é o futuro, já foi descoberta a nanotecnologia, já está sendo manipulado, né? Ela bem manipulado, então um futuro próximo aí, cada vez mais a gente vai ter mais retorno sobre essa tecnologia, quais os benefícios que ela vai vir trazer e quem sabe um dia chegar àquele nível ao qual o canal Nerdologia ali comentou, de repente no mesmo dia você construir um telefone e construir ele de novo, ou usando um exército, vamos supor assim, de nanomáquinas, você vai poder construir um carro em questão de minutos. Então, quem sabe um dia a gente chega até essa tecnologia aí e podendo principalmente reaproveitar a sucata, né? Fazer o reaproveitamento. Bom, galerinha, muito obrigado a todo o pessoal que está participando da nossa live aí, interagindo, compartilhando, comentando. A gente vai para um breve intervalinho e na sequência a gente volta aí mostrando mais algumas aplicações da nanotecnologia aí, fazendo um top 10. Então não sai daí que a gente já volta. Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo. Esteja em casa, esteja você no trabalho, ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girard Net Provider. Sejam bem-vindos de volta, o pessoal que está chegando agora, está estreando hoje mais um programa aqui na grade da programação da Lagoa TV, Mundo Digital, né? Lagoa Digital. A gente vai falar assim, ó, a proposta do programa para quem chegou agora, vamos falar sobre tecnologia, suas aplicações, seus benefícios, malefícios, trazer aí tecnologias que de repente vocês ainda nem sabem que existe ou que estão para chegar aí no nosso dia a dia, no nosso... E tanto para benefício quanto para de repente prejudicar um pouco mais ainda a sociedade, afastar um pouco as pessoas. O que você acha sobre tecnologia? O que você espera sobre ela? Qual é o teu conceito de tecnologia? Você acha que realmente ela tem mais benefícios ou tem mais malefícios? Comenta aí, deixa aí o seu comentário. Deixa também um assunto que você gostaria que a gente abordasse. De repente falar sobre alguma coisa específica, assim, o que a gente já tem meio pronto. Hoje a gente está falando sobre nanotecnologia, eu pretendo trazer para vocês aí alguma coisa sobre robótica, inteligência artificial, que é um mercado onde está bem avançado já, não sei se vocês têm conhecimento, eu vou trazer aí, de repente a gente traz em algum próximo programa, a inteligência artificial que está fazendo muita coisa, tem muita polêmica em cima da inteligência artificial, tem muita gente que acha que quando realmente a inteligência artificial se tornar autônoma em um robô ou em um computador, que ele mesmo possa se autocontrolar, aí pode ser realmente um problema grande, um problema sério. Então tem vários assuntos aí envolvendo inteligência artificial que a gente pode abordar. A própria tecnologia dos smartphones, a gente compra um telefone hoje, dali 3, 4 meses ele já é totalmente desatualizado, já não sai mais atualização e toda hora está evoluindo. O que vocês acham que a gente vai falar mais pra frente também, vai até aparecer agora no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, sobre os chips implantados, né? A gente vai poder, já existe, você implanta um chip nesse espaçamento da mão, você controla, em vez de ter um cartão de crédito ou débito, tu paga pelo chip, tu atende o telefone pelo chip, tu pode falar. Ele é o rastreador, localizador, ele diz se teu corpo está bem, se você não está com febre, se você não está sentindo alguma coisa, alteração de pressão. Já existe isso e cada vez mais isso vai se evoluir. E isso surgiu esse chip, esse microchip, esse nanochip, justamente através da nanotecnologia. Então, agora eu vou passar para vocês aí um top 10 itens, vamos supor assim, que a nanotecnologia está trazendo. Então, acompanha aí um top 10 itens da nanotecnologia.
A nanotecnologia manipula a matéria à escala nanométrica para fabricar materiais e dispositivos que se usam em setores como a eletrônica, a energia ou a medicina. Atualmente, se estão desenvolvendo dispositivos capazes de administrar medicamentos ou nanomateriais, como uma pele artificial. Estas são 10 aplicativos surpreendentes da nanotecnologia. Número 10. Lentes de contato de realidade aumentada. A companhia Innovega está desenvolvendo umas lentes de contato chamadas Optic, que permitem visualizar simultaneamente conteúdo virtual com a visão real. Funciona projetando sobre a retina a imagem virtual, que passa através da óptica central da lente, e ao unir a visão real percebe-se como uma imagem única. Está fabricada com microcomponentes que são tão pequenos que não interferem com a visão. Estas lentes têm sido desenhadas também para melhorar as capacidades de visão do olho e podem corrigir e aumentar a nitidez da visão do mundo real. Número 9. Telas holográficas. A companhia Leia tem desenvolvido uma tela capaz de reproduzir imagens em 3 dimensões sem necessidade de gafas. Permitirá Demas manipular o holograma com gestos, e inclusive poderia proporcionar a sensação física do tacto. A tela tem um componente chamado luz de fundo, que se compõe de uma fonte e uma guia de luz. Funciona controlando as rotas da luz, através de interconexões ópticas, que dependem de estruturas a nanoescala chamadas redes de difração. Este sistema faz que os raios de luz viajem em direções precisas, de tal forma que ao mesclar-se percebe-se um holograma transparente. Número 8. Potabilização de água. Este livro, chamado de Drinkable Book, tem folhas que atuam potabilizando água. O papel está recoberto de nanopartículas de prata, que atuam como filtro e eliminam 99,9% das bactérias presentes no água. A cada folha pode potabilizar 100 litros de água, e um livro pode filtrar o fornecimento de água de uma pessoa durante uns 4 anos. Este projeto, gerenciado pela organização Water is Life, trata de simplificar o processo de potabilização do água em países do terceiro mundo, e poderia fornecer água potável a milhões de pessoas. Número 7. Conservação de alimentos. A companhia Bayer produz uma película de plástico transparente capaz de bloquear o oxígeno ou dióxido de carbono e a umidade, antes de que possam chegar aos alimentos. O plástico contém nanopartículas de sílice em um composto polimérico, que ademais o fazem mais ligeiro, forte e resistente ao calor. Alguns tipos de plástico podem conseguir triplicar a vida útil de alguns produtos. Também se desenvolveram embalagens inteligentes com sensores integrados, que detectam patogênicos alimentares, e fazem que a embalagem mude de cor, e alerte ao consumidor em caso que o alimento se tenha contaminado. Número 6. Nanobaterias. Investigadores das universidades estadunidenses têm desenvolvido uma nanobateria do tamanho de um grão de areia. Tem sido construída com uma impressora 3D, com um microinjector, que deposita capas de uma massa de óxido de lítio, formando 2 estruturas em forma de pente, com diminutos eletrodos que têm tamanho inferior a 100 micrômetros. Sua capacidade de carga e descarga, e ciclo de vida, são comparáveis a qualquer bateria atual. Estas baterias poderão usar-se para alimentar múltiplos dispositivos existentes, e também permitirão a fabricação de outros novos ainda mais pequenos. Número 5. Baterias de carga ultra rápida. Científicos do Departamento de Nanotecnologia da Universidade de Tel Aviv têm criado uma bateria capaz de recarregar-se em 60 segundos. A companhia StoreDot desenvolve esta bateria chamada Flash Battery, que funciona com nanocristais formados por aminoácidos e aguenta milhares de ciclos de carga e descarga. Este sistema combina o carga rápida com uma acumulação de energia superior às baterias de lítio, e também se desenvolveu um carregador especial.
Esta bateria tem potencial de se converter em um standard de mercado para carga rápida, e também o de se usar em veículos elétricos. Número 4. Nanomaterial bactericida. Uma equipe de investigadores australianos tem desenvolvido um nanomaterial que acaba com as bactérias, usando os picos de sua superfície para destruí-las. Está fabricado com uma nanoestrutura de silício negro, que se desenhou imitando a estrutura das asas da libélula. Este material supera em eficácia do desenho da natureza, e pode matar bactérias e esporas bacterianas. O processo de fabricação deste material é simples, rápido, compatível com a produção a grande escala, e terá importantes aplicativos industriais e biomédicas. Número 3. Pele artificial. Os cientistas do MIT têm desenvolvido uma pele artificial que protege a pele real da desidratação, além de rejuvenescê-la tirando as arrugas e as linhas de expressão. Também protege contra os efeitos daninhos dos raios ultravioleta, e pode ser usado para administrar medicamentos para a pele de maneira gradual. Este nanomaterial é um gel transparente que, ao se secar, resulta praticamente invisível, e está elaborado à base de siloxano. Já tem sido provado em dezenas de pacientes de um hospital universitário de Boston, e não se registraram inflamações nem irritações na pele. Número 2. Nanosensores. Estão se desenvolvendo nanosensores que poderão ser usados em conjunto para medir a pressão sanguínea, a respiração, a glucosa em sangue ou o colesterol, entre outros indicadores fisiológicos. Também poderão empregar-se para detectar ataques cardíacos através de chips que detectam os sintomas e advertem ao paciente através do telefone. Existem outros nanosensores compostos de silício e ouro que detectam as proteínas secretadas por tumores em seus primeiros estádios. Isto ajudará a melhorar a detecção do câncer, e segundo seus criadores este sistema é singelo, asequible e muito superior aos sistemas de detecção atual. Número 1. Nanorobôs administradores de medicamentos. Uma equipe de pesquisadores de Coreia do Sul tem desenvolvido uns nanorobôs capazes de destruir células cancerígenas de maneira seletiva. Deslocam-se pelo torrente sanguíneo introduzidos em bactérias, que se dirigem diretamente para o foco canceroso, e libertam o medicamento diretamente sobre o tumor. Já se usaram com sucesso em ratos, e se está trabalhando para seu uso em pessoas. Este sistema é mais eficiente e menos prejudicial que a quimioterapia, já que não afeta outras partes do organismo, e poderia evitar potencialmente os efeitos secundários. Bom, galera, vocês acompanharam aí algumas das aplicações que já está sendo feito com nanotecnologia. Vou brifar algumas ali que eu achei as mais interessantes. Vocês viram aquela camada de pele artificial que foi criada? Pensa o pessoal que tem um câncer de pele, o problema aí com uma queimadura, de repente, né? Entre outras coisas. Isso já está sendo usado lá numa faculdade em Boston, já tá uma faculdade de medicina em Boston, tem pacientes utilizando, não teve nenhum ponto negativo até isso. Então, é um benefício da tecnologia. A tecnologia sempre está muito vinculada à medicina. Esses dois últimos ali, o número 1 e o número 2 das aplicações, também são dois que me chamou bastante atenção. Nanorobôs que você pode levar medicamento pela corrente sanguínea até o foco de um tumor, por exemplo. Então, assim que eles falaram, já foi testado em ratos, né? Por enquanto não foi feito teste com humanos, mas foram bem sucedidos. Pensa uma pessoa que tem um câncer, né? Que é sempre uma doença muito difícil aí de tratamento. Ainda não se tem uma cura, mas o tratamento menos agressivo, porque muitas vezes a pessoa acaba ficando muito mais doente justamente pelo tratamento, né? A quimioterapia, a rádio é muito forte. Então tu imagina agora, em vez de você fazer um tratamento desse, você ter simplesmente nanorobôs que vão até o teu tumor e injetam diretamente no tumor, né? O remédio. Outra aplicação que me chamou bastante atenção, tu viu aquela lente de contato, né? De nanotecnologia, onde vai possibilitar pessoas que têm algum tipo de
que usam óculos ou algo do gênero vai poder melhorar muito a capacidade visual. Então assim, aí foram alguns, né, foram 10 aplicações da nanotecnologia hoje que já está sendo assim, já está em aplicação, já está, não faz só parte de um projeto ainda, já está sendo aplicada. Então é isso que a tecnologia vem trazer, sempre beneficiando e melhorando. Vocês viram ali também nanosensores bem pequenininhos ali que apareceu em cima do dedo do personagem ali, da pessoa que estava apresentando. Quem assistiu aí, quem é muito fã, pegando um pouquinho agora o foco do Mundo Nerd, quem assistiu aí Homem de Ferro, nos últimos filmes do Homem de Ferro ele se implantou em algumas partes do corpo nanosensores, que aí quando ele queria a armadura do Homem de Ferro viesse, ele simplesmente ativava, sabia exatamente aonde ele estava com esses nanosensores. Bem como a sua saúde também. No último filme, no Guerra Infinita, era tudo nanotecnologia, né? A armadura dele começava a se construindo. Então muitos filmes aí retratam essa tecnologia futura, só que tudo está vindo. A gente jamais esperava isso, mas tudo está acontecendo. Eu vou dar um abração aí pro Balói, que comentou, né, que as máquinas vão controlar o mundo, né? E esse é um medo. É um medo realmente. Quem diz que não? Né? Vários filmes aí retrataram isso. Vou dar uma indireta aí para pessoas que ficam falando que não acreditam, né, nesse tipo de coisa. Para pensar um pouquinho na tecnologia, vai estudar antes de falar. Então, vai prestar atenção, você vai ver o dia que nós falar sobre inteligência artificial, o que um robô já é capaz de fazer. A gente vai falar aí sobre uma inteligência artificial aí da Microsoft, que em um dia que ela foi colocada, essa inteligência artificial da Microsoft, ela foi criada como se fosse uma adolescente largada na Twitch para conversar com outros adolescentes, e em um dia conversando com os adolescentes, ela foi tirada do ar por causa que ela já estava tendo a menção que ela estava tendo praticamente já se comparando a Adolf Hitler, só por causa do convívio que ela teve com as pessoas. Então você pensa em uma máquina, uma super máquina aí, já teve outros estudos em que computadores começaram a fazer uma leitura de toda a história da humanidade e se chegaram à conclusão que tinha que extinguir a humanidade para o planeta não acabar. Então imagina num futuro próximo, quando um computador poder ser autossuficiente, o que pode acontecer. Então esse é o intuito do Lagoa Digital. A gente vai te deixar a par de toda essa tecnologia, do que pode vir pelo futuro, em vários segmentos. Então espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui hoje. Valeu, fui!